Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor. É com prazer que mais uma vez estamos a apresentar a nossa Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 6, cujo tema diz: orando, contribuindo e fazendo missões. O próprio título, pastor Eliseu, já dá 3 modos de como se pode fazer missões. Entendo que não há como errar, porque o próprio título já nos ajuda a entender que missão se faz orando, contribuindo e indo. Como que o senhor enxerga missões nesse nível? A paz do Senhor, meus irmãos. Boa esta apresentação. Orar, ir e contribuir. Missões se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que dobram-se para orar e também as mãos dos que contribuem. Isso faz com que a missão tenha, no seu geral, a sua plenitude, a sua completude, no sentido de acontecer esse processo que é um planejamento de Deus para o alcance da humanidade perdida e sem Deus. Então, pastor, durante esta lição, nós vamos entender que é preciso orar, que orar é fazer missões. Nós vamos entender que ir, logicamente, é fazer missões. Mas vamos entender também que quando dobramos os nossos joelhos e estamos orando, nós estamos fazendo missões. Então, quando você contribui, você faz missões. Quando você ora, você faz missões. E quando você vai, você também faz missões. E no tribunal, seremos recompensados como missionários por qualquer uma dessas etapas ou pelas 3. Graças a Deus que a igreja está amadurecendo a cada dia e essa compreensão que se faz missão não é só com quem vai. Na verdade, quem fica também faz missões, contribuindo para que quem vai possa continuar lá e continuar o trabalho. Também, às vezes, quem fica nem sempre pode dar aquela contribuição financeira, mas pode contribuir orando, pode contribuir incentivando, pode contribuir colaborando com a motivação de quem foi e de quem contribui. Quer dizer, missão pode ser feita, então, a 4 mãos. O autor colocou 3 aqui, mas nós podemos acrescentar uma mão a mais. Aquele que incentiva quem foi, aquele que incentiva quem está contribuindo para que a obra prossiga e o nome de Deus seja glorificado. O texto áureo, muito conhecido, e ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É verdade que esse texto ele é profético. O profeta Isaías, a quem ler à primeira mão, entende que é ele próprio que está se dispondo a ir. E não há como negar que ele se dispôs a ir. Ele aceitou o chamado profético. Mas, na sua essência, esse texto se refere a algo que aconteceu no céu. Tempos antes de que essa palavra fora proclamada, quando o homem pecou, desde o Éden, já se precisava de alguém que fosse o primeiro missionário. E a pessoa que aceitou esse desafio é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer missão, então, é algo que procede de Deus, que teve início no céu e prossegue aqui na terra. A verdade prática nos ensina: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir para essa obra. Quer dizer que é uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade conjunta. É a igreja como um todo fazendo missões.
alguém que foi, alguém que ficou orando, alguém que ficou contribuindo e alguém que está por ali incentivando quem foi, quem contribui. E isto é muito bom. Nós temos, pastor Eliseu, no primeiro ponto de nossa lição, orando pela causa de missões. O senhor já parou para pensar a grandeza, o valor que tem a oração intercessória, a necessidade de interceder por quem está no campo missionário? O senhor poderia, então, elencar alguma razão que leva o missionário a depender de oração? Não é só de dinheiro que ele precisa lá? É impressionante observarmos que nós estamos dobrando o joelho aqui e a missão está acontecendo no outro lado do mundo, no outro lado da cidade, ou até mesmo dentro de casa ou com o vizinho, mas num outro espaço com quem não está sendo tocado, com quem não está nos ouvindo, exceto Deus, que quando oramos, Ele transforma esta situação, este ambiente. É Ele quem age, porque está presente em todos os lugares. Então, quando o comentarista coloca para nós, orando pela causa das missões, ele está falando dessa importância da oração, que a palavra oração, ela própria por si já trata de ação, orar, ação, oração, ou seja, é uma ação que vai além daquilo que nós podemos pensar. Não é algo passivo, mas é um elemento ativo que trabalha, que alavanca, que move muita coisa. E nós podemos dizer que move o coração de Deus, que move quem está orando, mas que também move quem está sendo suplicado por Ele, por quem está sendo intercedido, por quem está se buscando. Deus faz com que este milagre aconteça. Quantas pessoas são mudadas sem nunca saber quem foi o agente desta mudança? Foi a oração, talvez, de um irmão que está no anonimato, de uma irmã que está lá pelas madrugadas, 3, 4 horas da manhã orando, que ninguém às vezes sabe nem o nome, mas é exatamente através da oração desta irmã, deste irmão, desta pessoa, que Deus está transformando vidas lá no outro canto. Por isso, a Bíblia fala de orar, pastor, em todo o tempo. A oração ela é tão importante, eu costumo dizer que a oração é a respiração da alma. Então, a igreja está viva, a obra missionária é viva, porque tem oração. Quando penso em fazer missões, isso é maravilhoso, mas ao pensar, primeiramente eu preciso me planejar através da oração. Se a oração não vier primeiro, essa ida ao campo vai ser uma ida prejudicial. Quem vai sem oração, quem chega lá e não ora também, automaticamente está fadado ao fracasso e digo, terá que voltar se não quiser passar vergonha. Agora, se aprende primeiro a orar, terá sucesso. E se nós que ficamos aqui estivermos orando também, não vai faltar recursos lá. Deus vai abrir a porta para a salvação, Deus vai abrir a porta para curas divinas, Deus vai abrir a porta para a proteção do missionário, para livramentos, para uma ação em dar a alegria emocional, espiritual e física para este missionário. Então aqui no segundo subponto, pastor, fala sobre interceder. Essa palavra interceder, ela diz respeito a pedir pelo outro. É muito natural que quem vai orar já vai carregando as preocupações dele, da família dele, do entorno dele, porque hoje são tantas dificuldades que abarcam a nossa vida, que nós às vezes nos tornamos
como que possessivos, pensando apenas em nós. Mas a Bíblia nos ensina a servirmos os outros. E muitas vezes falamos aqui que quando servimos os outros, Deus automaticamente nos responde. E quando começamos a orar e agradecemos a Deus, que assim somos ensinados pela oração do Pai Nosso, nós dirigimos a Deus, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí começamos a pedir ao Senhor que venha o teu reino, mas que venha abençoar, e começamos a suplicar pelo outro, intercedendo pelo outro. Quando chegar a vez de nós intercedermos por nós, numa oração, suponhamos aí de 1 hora, às vezes nem dá tempo de a gente orar por nós mesmos, porque são tantas as necessidades dos nossos irmãos, da obra missionária, da direção da igreja, do evangelismo, da evangelização local, que quando chega o nosso momento, às vezes não há espaço mais para pedirmos, mas o resultado vem, porque o Deus que é abençoador já sabe o que nós precisávamos e vai nos responder, porque houve da nossa parte esta empatia em abençoar o outro, intercedendo. Então, quando nós intercedemos, nós estamos suplicando para que Deus abra portas, e Deus abre, então, as portas. Quando nós estamos intercedendo, nós estamos pedindo pelos missionários para que Deus abra os corações das pessoas perdidas, porque o inimigo tenta fechar o coração. E quando nós oramos, nós suplicamos por cada uma dessas questões, para que Deus abra a porta da palavra, para que Deus dê saúde a esse pregador que está lá, para que Deus cuide das emoções dele, para que a situação financeira lá seja de uma forma abençoada por Deus e aconteça uma administração maravilhosa, de maneira a progredir o trabalho. Então, quando nós estamos intercedendo, nós estamos sendo específicos. Deus valoriza muito essa especificidade. Quando eu olho em Romanos capítulo 16, eu vejo o apóstolo Paulo, que não sabemos nem se ele teve oportunidade de estar em Roma direito, como foi que ele teve contato com aqueles irmãos assim de uma forma mais pessoal, como ele teve em outras igrejas, como em Éfeso, passando ali alguns anos, em Corinto, passando muito tempo em outros locais. Mas ele começa a citar nome por nome ali dos irmãos de Roma. Eu falo, mas como que ele sabia o nome desses irmãos? É porque na oração ele tinha essa vocação de interceder, e quem intercede, ele se preocupa com o nome, se preocupa como que a pessoa está sentindo, se preocupa como que a pessoa está vivendo, se preocupa se está havendo salvação de almas lá ou não. Às vezes nós não temos notícias do que está acontecendo com o missionário. Às vezes nós oramos por uma pessoa até em nossa cidade, uma pessoa que está às vezes até acamada, e passa uma semana, um mês, a gente nem sabe a notícia daquela pessoa e continua pedindo. Horas, precisamos continuar pedindo sim, mas também precisamos buscar informação como está a situação, porque Deus vai valorizar esse detalhe quando nós suplicamos. E é interessante, pastor, que quem está nos ouvindo aqui são muitos obreiros, professores de escola bíblica dominical, e sabem que quando nós estamos orando, quantas vezes, digo da experiência que tenho, sei que os obreiros todos têm essa experiência, a gente está orando por alguém e Deus fala, está acontecendo isso e isso lá na casa dele, está acontecendo isso e isso com o filho dele. Aí no outro dia a gente empreende uma visita àquela casa, a gente faz uma ligação para a pessoa que está em outro estado. De repente pode acontecer fazer uma ligação para o missionário, para dar uma palavra de conforto. É a oração, esta é a forma de interceder que a lição está trabalhando. Interessante, pastor Eliseu, que quando o senhor falava aí, eu me lembrei de um princípio que ele é muito utilizado no meio jurídico, o princípio da inércia do juiz-estado. Então, o princípio da inércia do juiz. Para que o juiz atue, para que ele dê uma decisão, resolva uma lide, ele precisa ser provocado. A provocação é uma petição feita por um advogado ou pelo Ministério Público, por alguém que esteja legitimado a peticionar.
que possua legitimidade ou capacidade postulatória para estar pedindo em juízo. Então, o juiz decide com base naquilo que fora pedido. Ele está muito preso à situação que nós chamamos ao processo. Está muito preso ao processo. Ele precisa ser provocado. O que isso se assemelha à oração intercessória? Deus, em que pese ser soberano, também ele aguarda que alguém interceda. Ele aguarda que alguém o provoque em oração, em intercessão, para ele agir. Eu estava lendo uma matéria de que havia em um país uma pessoa que estava passando por muita dificuldade. Era, na verdade, uma guerra de natureza espiritual. Então, ele passava por uma dificuldade muito grande, muita luta. E naquela noite, ele vinha orando já, mas Deus despertou uma outra pessoa de um outro lugar para interceder por ele. E a pessoa, então, despertada por Deus, pelo Espírito Santo, ela começou a interceder por ele especificamente. Então, Deus agiu imediatamente lá, atendendo a uma intercessão, a uma provocação. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus moveu o intercessor, que estava até distante do local, para interceder por aquele irmão que estava em dificuldades. E Deus ouviu e agiu, abençoou, dando-lhe o livramento que ele precisava, a resposta que ele precisava. Então, isso se aplica muito ao missionário ou à vida da igreja como um todo. É preciso intercessores. E Deus procura, até hoje, por intercessores, dada a importância que tem a intercessão, a provocação via intercessão para que ele opere. É o princípio da legalidade ou da legitimidade que precisa corroborar. Entretanto, eu reafirmo, Deus é soberano, mas isso não interfere na soberania dele. E eu louvo a ele porque ele é bom, porque é misericordioso. Nós vemos, né, pastor, exemplos, aí entra a questão da disciplina na oração, né? Por que a Bíblia cobra tanto a disciplina na oração e nós observamos os homens de Deus disciplinados, como Daniel dizendo, Salmo 55 e 17. De manhã ao meio-dia, à tarde orarei e o Senhor ouvirá a minha voz. Por que essa escala, né? Daniel 6 e 10, 3 vezes ao dia ele orava, como antes costumava fazer, continuou fazendo de novo. Por que um homem que tinha um cargo tão elevado, abastado, financeiramente tranquilo, status, mas tinha o cuidado de estar 3 vezes por dia em oração, falando com Deus? Porque Neemias, copeiro também, como Daniel, copeiro do rei, mas ele diz, como vai estar alegre o meu coração? E a Bíblia dizia ele orando e jejuando, e passou dias ali, meses, clamando ao Senhor, e aí o Senhor mostrou para ele a situação, e ele encontrou uma saída para reconstruir os muros. A oração faz isso, né? O senhor iniciou falando sobre os motivos da oração intercessória para o missionário, e nós vamos até aproveitar esse momento e concluir esses motivos da oração intercessória. O senhor comentou aqui, falando que orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. É a primeira motivação para que a igreja que ficou, ela interceda para a igreja que foi representada pelo missionário, para que as portas do Evangelho sejam abertas. E quem abre a porta do Evangelho é o Espírito Santo, é o próprio Deus que age abrindo a porta. A segunda motivação para a oração é orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação. Não adianta pregar bonito ou feio, pouco ou muito, se o Espírito Santo não entrar no coração para motivar a pessoa a aceitar a Jesus como Salvador.
Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Daí a necessidade da igreja que fica se manter em constante intercessão a favor da igreja que foi. A terceira razão que o senhor mencionou é que temos que orar para que o missionário tenha ousadia para testemunhar e para pregar o evangelho. Esse ponto ele é fundamental. Todo pregador, ele precisa ter ousadia. Tem hora que somente por intervenção do Espírito Santo, tendo uma igreja na retaguarda orando, que Deus dá a ousadia. Porque às vezes o medo chega, a preocupação chega. E como fazer? A tendência natural é recuar, pastor. Os problemas muitos financeiros e até de justiça, de leis, legalidade, obstáculos, até uma enfermidade chega e... Psicológico, emocional, leva o missionário a querer recuar. Mas tendo uma igreja na retaguarda, que está só mandando pedido para lá, ele faz um triângulo, ele sobe e Deus envia lá onde ele está. Então Deus dá ousadia. E aí, cheio da graça, cheio da unção, ele fala para 1, para 2, para 10, para 50, para 1000, perante pessoas simples e perante pessoas graduadas, porque o Espírito Santo o usou com ousadia. Parece que tem até uma cantora que fala sobre o espírito de ousadia. Já ouviu esse hino? Não estou me recordando agora, mas nós sabemos que a Bíblia trata muito dessa questão, né? Para que a palavra venha à minha boca com ousadia, eu pregue, diz o apóstolo Paulo, né? Aqui nós temos o texto nosso bíblico, né? Efésios 6:18, e depois o 19, diz: e por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Porque ele sabia desse valor da oração, para que a palavra viesse com confiança e ele não titubeasse. É extraordinário quando nós observamos a questão da oração, né, pastor? Porque às vezes nós não conseguimos enxergar que a oração também é fazer missão. Nós vamos pregar o Evangelho, mas nem sempre temos a firmeza, a confiança de que a oração é a primeira arma que nós possuímos, que a oração ela é a base, que precisamos dela para sustentar a obra missionária. Se não houver oração, não há obra nenhuma. Uma igreja não pode ser avivada sem oração. A gente sabe que o avivamento vem pela palavra, mas sem a oração ele não vai acontecer. Então, quando a Bíblia diz em Hebreus 4:16, cheguemos com paciência ao trono da graça para encontrar misericórdia, achar graça e ser socorrido em momento oportuno. É Deus dizendo, não precisa fazer fila, mas chegue ao trono da graça. Agora, nós vivemos numa época, pastor, o que o senhor diz sobre essa situação, dessa diminuição de crentes de oração, de crentes intercessores? O que é que levou? Porque a gente percebe claramente, muitas das nossas igrejas, que estão, não sucumbe à igreja, porque a igreja foi Jesus quem estabeleceu, e sempre terá os verdadeiros crentes. E quando o arrebatamento acontecer, Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Mas tem uma igreja aí que está por fora, que não é essa igreja que está dentro da igreja, que tem sucumbido exatamente por falta de oração, e a oração não se fala tanto na oração, e quando se fala parece que não há crença de que realmente ela resolva o problema. A oração, por alguns, ela é tida por um momento de canseira, algo que cansa, que enfada. Por isso que poucas pessoas estão recorrendo à oração. Mas o profeta Daniel, citado pelo senhor há pouco instante, ele fala de um tempo em que o amor de muitos esfriará. Que Deus tenha misericórdia, que não seja nem o seu e nem o meu, mas que o amor continua vivo. Eu falei sobre o espírito de ousadia, Fernanda Brum, ela canta Unção de Ousadia. Ela canta sobre unção de ousadia.
Nós precisamos da parte de Deus que Ele nos conceda muita ousadia, até na oração, pastor, para que nós tenhamos aquela oração ousada, aquela oração na unção do Espírito Santo, e assim o Senhor ter um material para que Ele decida sobre ele e abençoando o seu povo, abençoando a sua igreja. A oração é tão importante, né, pastor, que quando a Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito ajuda a nossa oração, há uma preocupação divina com a oração, né? Quando a pessoa dobra o joelho, dá a entender assim que o céu já se move ali para atentar para aquela necessidade, para auxiliar para que essa oração seja ousada, que não é algo terrenal. E então é preciso a gente atentar para esse assunto, porque eu digo que mais do que aprender, de repente, teologia, tantas informações que nós temos por aí, porque nós precisamos conhecer a Bíblia, teologia sistemática e tudo mais, mas muito mais do que falar, só por falar, a gente precisa voltar a aprender a orar, né? Porque aí está a base de, então, a gente fazer valer a palavra, o conhecimento. Porque hoje nós vivemos numa época em que há muitas informações. A gente tem muitas informações. Agora, oração já não continua a quantidade ou menos ainda, né? Pastor, o apóstolo Paulo, quando ele instruía Timóteo, que era um jovem pastor, ele falou assim lá no capítulo 2 e o versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Antes de tudo, quer dizer, antes de qualquer coisa, antes de iniciar um projeto, antes de levantar, antes de iniciar o trabalho, antes de qualquer outra coisa, faça a oração. Até o culto deve iniciar com oração. Antes de começar o culto, vamos começar então com oração. Antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Que Deus permita-nos nesse fervor, essa unção, para que nós nos mantenhamos sem deixar o amor esfriar. E quando Jesus escreve à igreja de Éfeso, lá nas 7 igrejas da Ásia, ele fala, eis que tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. E ele faz uma recomendação, lembra de onde caíste, volte e pratique as primeiras obras. Interessante saber que a oração, ela precisa ser desenvolvida, amada e aplicada por todos nós, isso com constância, para que a mão de Deus também continue estendida e abençoando. No segundo ponto de nossa lição, entra a questão da contribuição para as missões. No primeiro ponto, a necessidade da oração para o trabalho missionário. Foi focalizado que o missionário enfrenta uma verdadeira guerra espiritual. Ele enfrenta problemas de todas as naturezas. Então, ele precisa estar municiado da oração dos crentes. Em segundo lugar, pastor, agora, contribuindo para as missões. Eu entendo que a igreja que fica, ela precisa dar dignidade de vida e condições de trabalho para a igreja que vai. A igreja que fica é bem maior. A igreja que fica, ela possui uma estrutura, e essa estrutura precisa estar a serviço da igreja que vai. Como o senhor pode nos ajudar a compreender como deve ser essa igreja que fica contribuindo para que o missionário tenha o seu sustento, para que a família do missionário seja assistida, para que o povo onde o missionário foi trabalhar seja também abençoado? A contribuição é algo que foi estabelecido por Deus já lá no Antigo Testamento, quando Deus diz a respeito dos sacerdotes, diz em Levítico capítulo 7, versículo 34,
dizendo assim, porque o peito movido e a espátua alçada, tomei para os filhos de Israel. Essa palavra tomei me chama a atenção, Deus dizendo, eu peguei da oferta o melhor e entreguei ao sacerdote para que isto seja por estatuto aí perpétuo, a fim de que eles tenham o alimento, tenham abundância, vivam uma vida digna. Então já começa lá no Antigo Testamento. E depois Paulo, então, ele vai dizer que digno é o obreiro do seu salário, e ele vai dizer que os que pregam, que vivam do Evangelho, e ele diz assim, assim ordenou o Senhor, que os que pregam vivam do Evangelho. Então, a contribuição, ela é natural. Se a pessoa trabalhou, ele tem o seu serviço, ao final do mês ele tem o seu salário. Logo, se eu trabalho, faço a obra de Deus, mais ainda, Deus é justo em nos dar o mínimo. Por isso, diz a Bíblia em Mateus 6,33, dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós fazemos a obra de Deus, Deus vai providenciar o que nós precisamos. Agora, Deus providencia como? Ele vai mandar dinheiro do céu? Não, Ele usa nós aqui, os seus filhos, para contribuirmos, como é o caso dos irmãos que estavam ali em Filipos. Eles enviaram a contribuição no momento em que Paulo sai de Filipos e vai para Tessalônica. Os irmãos de Filipos tiveram uma mente aberta e o coração tocado pelo Espírito Santo de que o irmão Paulo estava indo para Tessalônica e precisava de um sustento, e que se esse sustento financeiro fosse numa quantidade que fosse maior, o ajudaria de maneira que ele poderia fazer uma obra ainda maior. Porque se eu não tenho que me preocupar em armar tendas, como Paulo armou tendas em vários lugares, eu tenho mais tempo para pregar o Evangelho. Então, o sustento do missionário, ele é necessário. É complicado o missionário sair de um país e ir para outro país já abrindo mão da sua cultura, abrindo mão parentes, abrindo mão de bens aqui e de toda essa cultura favorável do local onde ele nasceu para ir a um país, a um local onde ele não tem proximidade com essa cultura. Ele está renunciando uma inumerosidade de elementos. E agora chega lá, ainda terá que trabalhar para poder se suster, quando nós aqui estamos sendo tão abençoados por Deus e às vezes acontece de não enxergarmos essas necessidades. Então, o sustento dos missionários é algo necessário, não só o sustento ali daquele saláriozinho, pastor, mas, como o senhor disse, o cuidar de saber como está a família, como estão os filhos, porque o filho precisa estudar. Hoje nós sabemos que a demanda de uma família é muito grande. Então, é preciso saber se esse missionário está tendo um bem-estar equilibrado, digno, como a Bíblia ensina, para que ele possa fazer a obra de Deus alegre, continuar feliz. Então, quando eu ajudo o missionário para que ele tenha esta vida estável, então eu estou também fazendo missões. E aí diz aqui o texto que isso é ajuntar tesouro no céu. Mateus 6, 19 a 21, dizendo, construir o nosso tesouro ali no céu. E quando se constrói o tesouro no céu, disse Jesus, o teu coração vai ficar lá ligado a ele. As pessoas têm o coração ligado aos bens, eles protegem os bens onde estão. Quando você tem um computador, por exemplo, você fica cuidando para ele não desaparecer, porque vai ter a sua dificuldade, aquilo que você tem. Então, se o nosso tesouro maior está no céu, a nossa mente vai estar focada no céu e nós estaremos ainda contribuindo mais e mais, porque queremos aumentar esse tesouro onde realmente é justo e é valioso construir tesouros. Então, que Deus nos ajude a juntar esses tesouros no céu de uma maneira especial, que é contribuir com missões que, digo,
é uma das principais, se não a principal forma de você juntar tesouros no céu. A gente sabe que o dízimo é algo ensinado pela Bíblia e não temos por que questionar, e é muito claro a situação do dízimo, e nós entregamos o nosso dízimo, mas além do dízimo a gente precisa entender que há a obra missionária, e todo verdadeiro crente consciente, porque às vezes a gente não tem consciência disso, e essa lição veio para isso, ele precisa saber que ele também deve contribuir com missões. Ele precisa reservar um percentual mensal para ele contribuir com missões e pedir a Deus que esse percentual possa aumentar. E assim como nós temos a fé e cremos na palavra de Deus, que o dízimo deve ser levado à casa do tesouro e que Deus tem um administrador lá na casa do tesouro, que é o pastor, para administrar com a diretoria da igreja e direcionar os bens da igreja, assim também eu preciso ter fé que eu levo a minha oferta missionária e Deus tem a pessoa certa na sua casa para direcionar esta oferta missionária para o lugar correto. E digo mais, quando eu tenho esse cuidado, essa disciplina de levar a minha oferta missionária, Deus está honrando a minha fé, o meu coração, a minha postura de levar esta oferta, e o resultado virá, independentemente de qualquer coisa. Não seja mão fechada, abra as mãos para missões. Aí nós vamos ver aqui a respeito dessas contribuições, falando muito em 1 Coríntios 9 e também em 2 Coríntios 9, né, pastor Jorme César? São textos, deu certo que os dois capítulos, tanto de 1 Coríntios 9 como de 2 Coríntios 9, tratam da oferta ali, e Paulo diz assim, olha, essa é uma oferta de glória, é algo de glória, ou seja, é algo que não dá para comparar, não tem tesouro que você possa equiparar, é algo que está além das comparações, porque não é terrenal a recompensa é celestial. E ele diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com abundância também ceifará. Isso aqui está se tratando especialmente dessa oferta que a gente contribui com um trabalho como este, missões. Nós temos milhares de missionários precisando, milhares de espaços, de campos que precisam do missionário, e se eu contribuo com um, é uma coisa, se eu posso contribuir com dois, Deus vai me recompensar por dois. É claro que Deus não está medindo a quantidade ou o valor, mas Ele está medindo a disposição do seu coração. Se você pode contribuir com dois e você contribui com um, você vai ter menos recompensa. Agora, se você pode contribuir só com um, Deus vai recompensar por aquele um. Então, se você pode contribuir com 10 e está contribuindo com 2, Deus está dizendo, aumenta essa fé, meu irmão, você pode contribuir com 10. Então, é nesse sentido que eu preciso entender o que a palavra de Deus está explicando. E cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. É o que diz no versículo 7 de 2 Coríntios 9. Não pode ser algo imposto. É algo que tem que brotar de dentro, porque tudo aquilo que é imposto não vai haver recompensa. Eu não posso dar por obrigação. Eu tenho que entregar por fé, que eu estou juntando tesouros no céu. Todo esse capítulo 9 tem aqui N detalhes sobre como eu contribuir e fazer isso de uma forma bíblica e de uma forma que venha me dar resultados, porque estou construindo tesouros no céu. É interessante que o comentador ele chama essa contribuição de privilégio para quem a faz. Todas as pessoas que contribuem voluntariamente com a obra missionária, na verdade, elas desfrutam de um privilégio, porque contribuir na obra do Senhor é um chamado. E quem foi chamado para contribuir e que o faz, terá essa grande recompensa, como já fora mencionada aqui. Por fim, então, nós temos a falar sobre o chamado daquele que fora designado para ir. Então, temos o missionário que fica, que pode ser o que contribui e o que ora, e agora temos o missionário que vai, ou que foi, que está em outro país, em outro estado, em outra localidade, fazendo aquilo que era para todo mundo fazer.
como é difícil ir todos juntos, então um vai e quem fica o mantém lá. É a forma mais inteligente de fazer missões. Em vez de ir todos e não ter como se fortalecer, nem de ficar lá, então que vá um, vá dois, vai três, e etc. E os que ficaram, os mantém. E assim a igreja vai crescendo e o nome de Deus glorificado. Deus quer usar cada crente, olha, cada crente Deus quer usar. Ele chama um para ir, ele chama o outro para contribuir, chama o outro para orar e interceder pelo que foi. No coração de cada crente arde uma chama pentecostal missionária. No coração de cada crente arde uma chama pentecostal missionária. E isso não é mais nem menos do que o Espírito Santo tocando em cada um de nós para que a obra missionária não sofra interrupção. O comentador, ele mencionou que as missões, elas precisam ser abrangentes. As missões alcançam os moradores do campo e também os moradores da cidade, não é, pastor? Os moradores que estão na zona urbana, às vezes mais perto dos grandes centros, mas também tem um morador que mora lá no final da linha, lá na zona rural. Ele também precisa ser alcançado pelo Evangelho. Neste caso, nós temos missões internas, que é para alcançar aquele que mora mais distante, onde a emissora de rádio não chega, onde a internet não chega, é preciso de alguém que tenha coragem de ir. Mas talvez quem tenha coragem de ir não tenha nem o veículo para ir. Alguém que tenha disponibilidade para arrumar o veículo, o outro para abastecer o veículo, e assim essa junção de vontades fará com que essa pessoa seja alcançada pela mensagem do Evangelho. Além disso, há também outras pessoas que precisam ser alcançadas, os estudantes. Nós temos que ter alguém que faça missão nas escolas, nas universidades, que utilize o necessário para que essa gama de acadêmicos também sejam alcançadas pelo Evangelho, que salva, que liberta, que transforma e que abençoa. Pastor, eu como professor, vejo, falo daqui das escolas, a gente vê o quanto as escolas precisam de um auxílio nesse sentido, e que quem estuda, você que é estudante da universidade, das escolas, ou que você que é professor, é preciso você orar a Deus, para que Deus te dê projetos, porque as nossas escolas, pastor, estão clamando, e há muitas portas abertas nessas escolas e nessas universidades. O que está faltando em nós é orarmos mais para que Deus nos dê esse recurso para a gente chegar nessas escolas. Então, eu faço aqui um clamor para que os irmãos que estão acompanhando orem pelas nossas escolas, porque nós precisamos agir mais nas nossas escolas. É interessante, pastor, que o comentador ele listou aqui pelo menos 10 categorias de pessoas que precisam ser alcançadas, e nada melhor do que um missionário nas escolas. Alguém que sinta chamada, vocação, disposição e que tenha ousadia de pregar o Evangelho, onde quer que esteja. Ele lista aqui também, além dos estudantes, as donas de casa. Elas também precisam estar alcançadas pelas boas novas de salvação. Os órfãos, os profissionais liberais, as pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais e outras mais, todos precisam ser alcançados pelo Evangelho. As prostitutas, os homossexuais, os dependentes químicos, a igreja precisa, o senhor bem ilustrou isso, a igreja precisa de ter pessoas que se dispõem a ir. Tem um hino que fala assim: quem quer ir por Jesus, as novas proclamar, que Deus
quero derramar. Então, ele está clamando, ele está pedindo. Quem quer ir proclamar? Quem há de ir por nós? O textuário desta lição faz: quem há de ir por nós? O Senhor está esperando por essas pessoas que se habilitam a ir fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E se eventualmente você, ouvindo esta palavra, o Espírito Santo tocou no seu coração, não resista ao Espírito Santo. Creia no poder de Deus. Busque ao Senhor e Deus lhe dará a graça necessária, quer seja para você atuar na missão, como quem está contribuindo, como quem está orando ou como quem está indo fazer o trabalho. Por Deus continua esperando por pessoas que tenham coragem. O comentador também lista, pastor, a questão dos hospitais, locais, né? Os presídios, os albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa e eventos também de natureza individual. Tenha liberdade, pastor. Aqui são os lugares, né? Como pode ser individual, pode ser em massa. Também está aqui quem deve fazer essa obra. Homens, mulheres, todos. Nós temos 2 chamados, aqui nós temos a chamada missionária, que trata desse assunto, tanto a chamada geral, como aquela específica. Há pessoas que são chamadas como Isaías, que nós temos aqui no nosso texto áureo. Nós temos pessoas que é chamada como Jeremias, desde o ventre de sua mãe. Nós temos Jonas, que Deus chamou ele para aquela obra específica. Nós temos os discípulos de Jesus, que foram chamados. Jesus diz: olha, eu quero fazer vocês pescadores de homens. Deixa aí essas redes e agora venham que eu vou ensinar vocês a pescar homens. Porque ganhar alma é exatamente um serviço de pescaria. Você tem que ter o cuidado, você tem que ter aquela habilidade de um pescador. É uma habilidade que o Espírito Santo dá a nós. Paulo também foi chamado. Agora, esse quem pode ser individual, quando se trata de uma chamada específica, essas como eu acabei de falar, de Isaías e Jeremias. Mas há a chamada geral, que é para todas as pessoas. E essa chamada que Jesus disse, ide, é uma chamada, é uma ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é para todos os crentes. E essa chamada é para homens, mulheres, então, de todos, qualquer faixa etária, seja criança, jovem, adolescente, idosos, todos nós precisamos fazer missão. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que nós vivemos uma época em que as pessoas estão como que bitoladas a pensar que ganha-se alma apenas nas igrejas e trabalha a semana inteira para pregar o evangelho nas igrejas. Então eu chamo a atenção para cada crente que ouve, que está estudando conosco esta lição. Há pessoas que nunca virão à igreja. Ou seja, a maioria das pessoas não crentes, a maioria das pessoas que não conhecem Jesus, eles nunca virão à igreja. Se você pensa que é a igreja o local de ganhar almas, está enganado. É também, mas não é o principal local. Por isso aqui se falou de hospitais, albergues, nós temos orfanatos, asilos, nós temos as praças, porque a pessoa que não conhece Jesus, ele nunca pensou em vir à igreja. Por alguma ocasião, Deus, através do seu Espírito, traz alguém à igreja. E isso é um privilégio, é uma sorte que temos de tê-los ali para a gente pregar o evangelho. Mas o normal para o mundo é não vir à igreja. E eu tenho que ir até onde eles estão. Logo, às vezes nos esforçamos com ensaiar no conjunto do coral, no vocal, no ciclo de oração, escola bíblica dominical. Todos esses trabalhos, que são muitos na igreja, precisam acontecer. Mas se eu esquecer a obra da evangelização, a igreja tende a minguar. Se eu esquecer de ir buscar lá fora,
E não é ir lá fora para trazer para a igreja, que é uma grande missão, quando eu convido as pessoas para virem o culto de domingo para ouvir a palavra de Deus, para virem à terça-feira, eles vêm e aceitam Jesus. Mas essas pessoas que vêm, repito, são muito poucas as que virão. A grande maioria nunca virá. Eu tenho amigos, pastor, e não são poucos, da escola, que eu já tentei inúmeras vezes, nunca vieram. Eu não consegui trazê-los à igreja e eles não virão, a não ser por um milagre. Eu preciso pregar para eles lá no carro onde eu estou, lá na escola onde eles estão me ouvindo. É lá que eu preciso ganhar eles para Jesus. No momento que eu ganhar, eles virão. E outra maneira também é que quando eu vou até onde estão essas pessoas, as pessoas falam, eu tenho importância. Eles se sentem valorizados, acabam recebendo Jesus lá, sem entender de religião, sem entender muito do que estão fazendo, mas entendendo de Jesus Cristo Salvador, que isso é importante. Recebe Jesus, arrepende dos seus pecados, é pregado o Evangelho de Cristo de verdade, não é a placa da igreja, mas a pessoa que ouve e aceita lá, automaticamente ele vê que você teve empatia para com ele e acaba, quando você menos espera, ele está aqui agora no banco da igreja. Aquele que nunca iria entrar, agora passou a entrar porque você foi buscar ele lá fora. Finalizando nossa lição, o tempo corre muito rápido e nós temos então que já finalizar a nossa lição. Ainda no terceiro ponto, ele fala sobre o perfil da pessoa que é vocacionada para a obra missionária. No primeiro item, ele diz que Deus quer usar cada crente. Agora, o Senhor Deus, ele dá um perfil, e ele quer trabalhar o meu e o seu perfil para que nos adequemos à realidade da obra missionária. Ele fala que a pessoa precisa ser uma pessoa escolhida. Quer dizer, Deus quer usar cada crente, ele já te escolheu. Você já está escolhido para fazer missões, porque ela acontece, o missionário que vai e o missionário que fica. O missionário que fica, ora e contribui. O missionário que vai, ele prega, ele ora e prega, ele ora e está evangelizando. O missionário que fica, ele ora e contribui para que Deus dê a unção de ousadia a quem foi, para que ele possa fazer lá a obra do Senhor. Também não pode ser neófito, ou seja, é preciso que seja um crente amadurecido, senão ele vai dar alguns conselhos meio atrapalhados por lá e vai acabar sendo expulso do país. Então ele precisa ser uma pessoa amadurecida, balizada, que tenha conhecimento bíblico e sensatez espiritual para trabalhar na obra. Também é preciso que seja cheio do Espírito Santo. Não se admite um missionário que não seja cheio do Espírito Santo. É condição sine qua non para que ele continue fazendo a obra missionária. Reconhecido pela igreja. Olha, o missionário precisa ser enviado pela igreja. Há muitas pessoas que chegam nos cultos, eu sou missionário, sou missionário, sou missionário. Você pergunta, quem te enviou? Ele não tem quem enviou. Você foi enviado através de quem? Também não sabe. Quer dizer, então não é missionário. É preciso que o missionário tenha as credenciais de missionário. Isso mesmo. Que ele tenha uma igreja por detrás dele, que o avaliza, que o envia, para que onde ele chega ele possa ser recebido com tranquilidade, com alegria e com segurança para a igreja que estará recebendo o missionário. E fica até uma palavra de orientação para as igrejas: exija de todos que chegam se dizendo missionário que apresente suas credenciais e por qual igreja que fora enviado, por qual ministério que o enviou, que o credenciou para esse trabalho. Ainda precisa ser uma pessoa aprovada nas tarefas locais. Ninguém enviará um missionário problema. Só porque deu problema aqui, eu vou mandar ele embora? Não é a regra para enviar missionário. Há quem diga que algumas pessoas que dão muito trabalho, tem que mandar ele para a missão. Não é assim.
Só se envia para a obra missionária alguém que foi provado e foi aprovado, obreiro de valor, obreiro de verdade. Esse fará um grande trabalho lá na obra missionária. Também é preciso que o enviado possua preparo espiritual, preparo intelectual, preparo psicológico e preparo transcultural. Por que não dizer o preparo bíblico, o preparo teológico e também o preparo emocional? Pastor Eliseu, finalizando nossa lição com a sua palavra final e também com os agradecimentos de praxe. Que Deus nos abençoe e que nós possamos desenvolver cada dia mais esta capacidade que Deus nos deu de sermos missionários. Aqueles que são missionários aqui, que pregam, evangelizam, aqueles que são missionários aqui também no sentido de orar e contribuir com aqueles que vão ao longe, porque tem duas formas de eu ser missionário aqui, porque o evangelista que evangeliza na minha cidade também e aquele que ora e que contribui. E que Deus continue nos abençoando para que, orando, nós possamos ver Deus levantando maior número de missionários, cumprindo o que está em Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante, dizendo: orai ao Senhor da seara para que envie mais obreiros para a sua seara. Que Deus continue abençoando a nossa convenção do estado de Rondônia, que tem sido um suporte no ensino da palavra de Deus aqui nesse estado, para as igrejas, e temos visto quanto Deus tem dado forças para que as nossas igrejas estejam arraigadas verdadeiramente na palavra. Que Deus abençoe você que é pastor presidente, nossos obreiros que são superintendentes de escola bíblica dominical, professores de escola bíblica dominical, e que a graça do Senhor Jesus Cristo abunde poderosamente em vossas vidas e que o ensino da palavra de Deus esteja sempre em plano especial na igreja de cada um dos nossos irmãos e recheado com isto a oração que nos dará o poder para fazer esta obra com muita garra, em nome de Jesus. Pai, te louvamos por ter nos abençoado e guardado durante a ministração desta aula. Senhor, mas que estas palavras chegam ao seu destino final, que é, Senhor, aqueles que estão durante a semana se preparando para a ministração da aula dominical. Abençoe cada aluno, cada professor, cada superintendente. Abençoa, Senhor, cada pastor. Estenda a tua boa mão para que esse espírito missionário esteja sempre presente, Senhor, agindo em cada um de nós, e que essa vocação possa ser plenamente desenvolvida e o nome do Senhor seja glorificado. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.